queridos, mais uma vez estamos aqui. Eu gostaria de dar os parabéns para os aniversariantes dessa semana, e são queridos, são amados, e com certeza comemoraram com suas famílias em casa. E eu gostaria de, então, dizer aqui que foi o Silvio, o Ari, e nós queremos dar os nossos parabéns e dizer que Deus possa renovar as suas forças, que Deus possa dar sempre bastante alegria para vocês, bastante saúde. A Júlia também, foi dia 23, parabéns, viu, Julinha? Um abraço virtual, mas depois nós vamos poder nos abraçar, vamos poder parabenizar a todos vocês. Em nome de Jesus, queremos orar e agradecer a Deus pela vida de vocês, dizer que vocês são muito preciosos para todos nós, viu? Senhor, muito obrigada pela vida dos nossos aniversariantes, por essa data que eles completaram essa semana, e, Senhor, que nós te pedimos que eles continuem sendo teus servos, com saúde, com alegria, que eles sejam revestidos da paz que vem do céu, para que eles continuem espelhando o teu amor, a tua presença, a tua paz. Em nome de Jesus, que nós os abençoamos e declaramos a tua paz. Amém, sobre eles. Amém? Amém? Amém. E esse é um momento muito importante também, que é o momento em que nós podemos refletir um pouco na palavra de Deus. E hoje eu estava pensando no que poderíamos falar nesse momento de oferta, nesse momento tão especial para nós, que tememos ao Senhor, que queremos honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e com tudo que nós temos para também contribuir para que outras pessoas continuem recebendo os alimentos, continuem recebendo os recursos. E nós agradecemos a Deus pelas vidas que tem se colocado à disposição nesse ministério e em tantos outros para trabalhar no reino do Senhor. Nós temos professores, ministros, nós temos pessoas que cuidam, que zelam pelas células, pela igreja em si. Então, nós agradecemos muito pela vida de cada um deles. E o trabalho continua, o reino de Deus continua, não é? E nada vai nos impedir de fazer o que precisamos fazer como igreja, como povo de Deus aqui nessa terra. E nós agradecemos porque temos uma equipe grande, uma equipe que tem se esforçado. O pastor já falou sobre o Ministério Infantil, sobre o Shalom Kids. Nós temos um grupo com as nossas crianças e elas têm dado a sua contribuição, os professores, os ministros. E é verdade, pastor, eu gostaria de ver os pais contando histórias para os filhos e colocando ali os vídeos, né, para que nós possamos ver o retorno das crianças, e se eles estão gostando, se tem mais alguma sugestão. Essa semana nós postamos alguns links de jogos bíblicos, porque tem muitos jogos, mas aqueles ali são selecionados, nós estivemos olhando cada link, vendo como eles são bíblicos, altamente bíblicos. E ali as nossas crianças vão poder estar passando tempo, vão poder estar conhecendo um pouco mais da Bíblia, ouvindo as histórias. A gente tem critérios, a gente filtra, né? Para que não seja qualquer coisa, né? Sim, antes de postarmos qualquer coisa, nós fazemos uma seleção, nós olhamos, assistimos os vídeos, e essa semana foi bem divertido. Nós entramos em links do Superbook, em outros links que realmente são bíblicos e ajudam as crianças a conhecerem ainda mais a palavra de Deus. Sem contar os vídeos, né, que foram feitos. A pastora Jandira nos deu a grande colaboração de estar contando uma história no flanelógrafo. Muitas crianças que nunca tinham ouvido essas histórias, né, e elas estão lá no nosso link, na nossa página. E eu quero convidar a todos aqueles que ainda não participaram, que mande para nós: olha, pastor, eu gostaria muito de participar, eu gostaria de dar minha contribuição com essa página, com essa sala do WhatsApp, e eu vou estar, então, colocando ali, compartilhando a sua publicação, tá bem? Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você a abrir o texto de Jonas, no capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos. Eu gostaria de contextualizar um pouco onde estava Jonas nesse momento, né? Jonas era
profeta do Senhor, ele falava aquilo que Deus colocava em seu coração, ele ministrava ao povo de Israel. E em determinado dia, no início do capítulo de Jonas, do livro de Jonas, nós vamos ver que Deus chamou Jonas para uma missão muito especial. E a princípio, é claro, ele estranhou muito, porque Jonas estava recebendo uma ordem do Senhor para ir falar de Jesus, ou falar de Deus, do arrependimento de Deus, que Jesus naquela época não havia vindo, mas falar do amor de Deus, e que aquele povo precisava se arrepender e crer no único Deus poderoso. E Jonas, a princípio, não queria fazer isso. Vocês talvez conheçam a história, né, de como ele resistiu. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para outro lado, e ele resolveu pegar um navio, comprou passagem, entrou dentro daquele grande navio e foi em direção a uma outra direção, não aquela que Deus havia mandado. E então, no meio do caminho, ali, no meio do mar, mais propriamente dito, uma grande tempestade chegou e Jonas estava lá no barco, dormindo. E as pessoas do barco começaram a pensar, que tempestade é essa? Né? E começaram a jogar as coisas para fora, porque as ondas eram muito altas e queriam quase quebrar aquele barco. Mas o Senhor estava ali, cuidando de todas as coisas. E no momento que eles lembraram do que Jonas havia falado, que ele estava ali porque ele não estava querendo seguir muito a orientação do Senhor. E Deus havia mandado ele para um outro lugar, mas ele não queria ir. E os homens lembraram da conversa de Jonas. E então foram lá, encontraram Jonas dormindo, lá bem no fundo lá do navio. Lá estava Jonas, dormindo tranquilamente. O navio quase quebrando e o Jonas lá. Mas aqueles homens, então, jogaram sortes, e essa sorte caiu sobre Jonas. Quem é que vai ser lançado fora? De quem é a culpa de tudo isso estar acontecendo? E o jogo caiu em Jonas, né? Ele foi apontado ali, e ele falou, olha, me joguem no mar que tudo isso vai passar. Mas as pessoas não quiseram acreditar, não quiseram fazer isso. Tentaram por um tempo, e quando viram não ia dar jeito, que não ia ter outra solução, então jogaram Jonas no mar. E assim que aqueles homens jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou. Jonas caiu no mar. E é nesse momento que esse texto de Jonas capítulo 2 fala sobre essa grande experiência que Jonas teve. Ele desceu às profundezas do mar. Ele desceu fundo na sua experiência, no seu confronto consigo mesmo, com os seus sentimentos, com as suas ideologias, com os seus achismos, que levaram Jonas a questionar e a ir contra o querer de Deus, a vontade de Deus. Ele sendo um profeta de Deus, cheio da autoridade do Senhor, naquele momento ali, ele precisou ter aquela situação que o fez olhar para dentro dele mesmo, com o olhar do Senhor, e começar a ver direito o que ele estava fazendo. Então ele começa a dizer assim, ele orou ao Senhor, e no versículo anterior, capítulo 1, versículo 17, diz assim, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, quando Jonas foi jogado ao mar, né, ele foi descendo a profundidade do mar, aquele profundo mar, e esse peixe, que nós não sabemos que peixe que era, mas deveria ser bem grande, para engolir Jonas, e ele esteve ali dentro 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No capítulo 2, então, diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, e das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou.
Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E já conhecemos o final da história. Jonas, então, chegou até a cidade de Nínive, era uma cidade muito grande, levava 3 dias de ponta a ponta, caminhando, e logo no primeiro dia que Jonas entrou ali naquela cidade, ele começou a falar sobre essa mensagem que Deus havia mandado, que haveria destruição na cidade, porque a maledicência, a maldade, o pecado havia chegado aos olhos, aos ouvidos do Senhor. E o Senhor estava muito entristecido com tudo que estava acontecendo com aquele povo. Mas Jonas estava ali porque Deus queria dar uma chance, e Deus queria dar uma oportunidade daquele povo se arrepender e voltar-se para Deus. Que experiência tremenda! Estava pensando em quantas vezes nós nos sentimos assim como Jonas. Nos sentimos dentro de situações que nos angustiam. E aqui ele está dizendo, na minha angústia clamei ao Senhor. Quantos de nós temos passado por momentos de angústias, momentos de dúvidas, momentos de incertezas, momentos em que não sabemos o que fazer ou deixar de fazer? Esta semana vivemos momentos dúbios, momentos em que ora recebíamos um comando, ora outro, né? E há posições diferentes, há opiniões diferentes, mas o que fazer diante de tudo isso? Nós precisamos voltar o nosso olhar para Deus, nós precisamos olhar para o Senhor e pedir a Ele que, assim como Ele visitou Jonas ali no ventre daquele peixe, que Ele também faça isso conosco. Nos envolva com sua presença, com seu amor, e que assim como Jonas falava, eu vou voltar, eu tornarei ao teu santo templo, olha ali no versículo 4, ele diz, eu tornarei a ver o teu santo templo, Senhor, que nós também possamos, nas nossas orações, dizer, Senhor, eu quero voltar à tua casa, eu quero estar junto com os meus irmãos, e nos reunirmos, e é um sonho do coração de Deus e também do nosso coração. Então, que Deus abençoe você nesse tempo. Nós estamos dentro de um propósito de oração, a pessoas orando cada hora do dia, intercedendo pela nossa cidade, pelas nossas famílias, pelas nossas lideranças, pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes. Que Deus continue a fazer o que Ele precisa fazer, e que haja, nesse tempo, uma restauração, e a começar de dentro de nós, assim como Jonas foi restaurado, e muitas vezes nessa história, você pode continuar lendo, que as lições de Jonas não pararam aqui, né, nessa história aqui da entrada da cidade, mas ele teve outras experiências com Deus, e Deus continuou ensinando Jonas, para que ele continuasse sendo um homem segundo o coração de Deus, um profeta que realmente falasse a palavra de Deus, e não importam as pessoas, não importa qual era a nação, o que tinham feito, deixado de fazer, mas a palavra precisava continuar sendo pregada. Então, esse é o momento em que nós vamos estar ouvindo uma música, e essa música vai falar muito ao nosso coração, e eu espero que você possa ser
apacentado no teu coração. Se você está sentindo-se assim como Jonas, tem hora que parece que as situações querem me envolver, tem hora que ele diz assim, as algas enrolaram na minha cabeça, e as sensações, e os medos, e as angústias, muitas vezes, elas querem ser maior do que a nossa fé. Mas em nome de Jesus, que nós possamos usar a autoridade do Senhor Jesus, que foi conquistada para nós naquela cruz, e dizer para a enfermidade, dizer para a angústia, dizer para o medo, que ele não tem lugar na nossa vida, e que Deus tem um plano para cada um de nós. Eu gosto muito de pensar naquela história que diz, naquela música que diz, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim as suas promessas. Eu não morrerei enquanto isso não acontecer. Então, Deus é Senhor da minha vida, da minha história. Deus é Senhor do meu tempo, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. E o Senhor Jesus, Ele está para mim, Ele está ouvindo a minha oração e a tua oração. Por isso, agora, nós vamos estar meditando nessa música, e que Deus possa falar uma vez mais no teu coração. Amém?